Deus está morto. Que frase impactante, né? Ainda mais numa sociedade tão católica, tão cristã como a nossa, dizer Deus está morto é algo de muita coragem e de muita também reflexão que vamos fazer, porque vamos falar, essa frase é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e hoje nós vamos abordá-lo aqui no quadro Quem Foi? Com frases como Deus está morto, que trouxemos na abertura, ou ouse conquistar a si mesmo, Nietzsche, um filósofo alemão, nascido em 1844, na aldeia, né, na vila de Hocken, na Alemanha, ele vai trazer uma escrita em forma de aforismos. Toda a sua escrita vão ter essas frases marcantes, destacadas, que muitas vezes circulam até confundindo as autorias a respeito de Nietzsche. Por que trouxemos esse filósofo aqui hoje? Porque é um filósofo que Foucault se baseia muito nele, né? Estudou muito ele, leu muito Nietzsche, e por isso a gente quer mais conhecer e saber quem foi Nietzsche do que passar um ensinamento para vocês. Estamos aprendendo conjuntamente e num vídeo de 5 a 10 minutos é muito pouco para a gente abordar toda a trajetória deste filósofo, mas iremos tentar explorar ao máximo possível. E já de antemão eu faço uma observação e uma indicação que é do Vinícius Siqueira, do Colunas Torta, então o site colunastorta.com.br, e também, né, o canal no YouTube do Colunas Tortas tem muito material sobre Foucault, sobre Nietzsche, sobre filosofia e análise do discurso principalmente. É um canal muito bom. Nietzsche, ele vai se associar muito, né, vai basear muito, ele tinha um apreço muito grande por outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer. E com isso ele se aproxima do músico alemão Wagner. Mas, e através de Wagner, ele vai também conhecer Burckhardt, que ele conhece na Universidade de Basileia, quando ele vai dar aula na Suíça. Só que depois ele vai romper com Wagner, porque o Wagner era antissemita, ou seja, ele era contra os judeus, ele apoiou o Holocausto. Né? Nós tivemos até aí aquele episódio lá do ministro que colocou uma música de Wagner, fez um discurso todo hitleriano, né? Digamos assim. É um absurdo isso acontecer no pleno século XXI. Nietzsche vai ter uma trajetória muito eremita, né? Numa certa época ele meio que se esconde e tem até um triângulo amoroso, né? Entre Lois Salomé e o Paul Ré, que era um amigo dele, né? Então ele forma aí um triângulo amoroso. E depois no fim da vida ele fica meio louco, alguns falam que ele contrai sífilis ou que ele teve vários problemas aí, que vai culminar na morte dele em 1900. Sobre a filosofia dele, o primeiro livro é O Nascimento da Tragédia, em 1872. Depois, Humano Demasiado Humano, em 1878, que é quando ele rompe com Wagner. A Gaia Ciência, 1882 até 1887. Depois nós temos Assim Falou Zaratustra, que é esse livro do Friedrich Nietzsche, que ele trabalha, né? Zaratustra é o profeta do zoroastrismo, que é uma religião ali, né, da região da Índia, se eu não me engano, né, uma religião oriental. Ele faz, então, esse texto, Assim Falou Zaratustra, que é o texto, né, do Friedrich Nietzsche, que foi publicado em 1885. Depois, Além do Bem e do Mal, 1886. Genealogia da Moral, 1887, que vamos nos ater daqui a pouco. E a partir de 1888, ele publica uma série de textos, como o Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, Etiome e Nietzsche contra Wagner. Qual que é a perspectiva do Nietzsche? É uma perspectiva nihilista, né? Ou seja, é o nada. Ele critica esses valores judaico-cristãos, né? De forma muito ao conservadorismo cristão, né? E que ele chama de moral de rebanho, essa moral que
prega uma moral só para todo mundo e vale para todo mundo e são os mesmos valores e arrebanha as multidões. E com isso ele faz a sua genealogia da moral, que é uma crítica, né, aos valores morais, um questionamento aos valores morais, e com isso é onde entra Foucault, né? Foucault, ele vai beber principalmente deste conceito de genealogia em Nietzsche para fazer a sua genealogia do poder e a sua genealogia da ética. Então, basicamente, Nietzsche é um filósofo alemão que viveu no século XIX, final do século XIX, 1844, 1900, e ele traz, então, o niilismo, a morte de Deus, né? Deus está morto, e que nós precisamos ler e observar, começando, talvez, aí é uma boa indicação, assim falou Zaratustra, né? É até difícil de falar. E aí a gente fica, então, com esse Quem foi Friedrich Nietzsche?